Caros irmãos, caríssimas irmãs, nós vamos conversar sobre um assunto que permeia as atividades no mundo espiritual e aqui na Terra também. Os dramas, eles acontecem nos dois planos da vida. Acontecem neste plano e acontecem, obviamente, no plano espiritual. E para isto, os grupos mediúnicos são necessários para que possam atender uma parcela significativa de irmãos, de espíritos que comunicam-se através dos médiuns. E estes médiuns das casas espíritas, nos tratamentos que temos das situações mediúnicas, necessitam estar sempre cientes das suas funções, das suas responsabilidades, como gerir esta vida mediúnica para o qual se prepararam na espiritualidade e também devem se preparar aqui na Terra para poderem cumprir as suas tarefas com muita desenvoltura. Jacobson Trovão trata das práticas mediúnicas nos seus aspectos gerais no livro Psicofonia, de onde adaptamos o texto qual vamos conversar agora. Diz André Luiz: quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis neste terreno. Onde se reúnam almas levianas, aí igualmente estará a leviandade. Esses grupos aos quais nós estamos nos referindo existem numa grande maioria das casas espíritas. Grupos em formação, grupos que já existem há muito tempo e que trabalham então, como dissemos, nos dois planos da vida. Muitos médiuns e muitos trabalhadores, os dialogadores que fazem parte deste grupo mediúnico e também aqueles que vão contribuir apenas entre aspas, vão contribuir com as suas vibrações, com o suporte mediúnico durante o trabalho. Esses irmãos necessitam entender que esse trabalho que eles realizam não é apenas dentro da casa espírita naquele momento. É um trabalho que toma por completo a vida de quem se dedica e de quem quer trabalhar nesse sentido. Os espíritos que trabalham, os espíritos encarregados de desenvolverem os trabalhos mediúnicos, eles não ficam observando os trabalhadores apenas durante esses trabalhos, durante o acontecimento dos trabalhos. Não. Existe uma convivência desses espíritos que trabalham com a mediunidade e os médiuns dentro de casa, onde o médium vai, onde o médium sai, quando ele sai de casa, o que ele pensa, como ele pensa. É desta maneira que vai haver uma aproximação e uma interação da mediunidade para com o médium, que vai ser aquele receptor das mensagens espirituais. Por isso,
André Luiz nos comenta, muito em tempo, no trecho, de onde tiramos a parte importante também para nós, que diz que onde se reúnam almas levianas, aí igualmente estará a leviandade. Então esses espíritos vão observar o grupo, vão observar o médium, e se este médium for sério apenas durante os momentos do trabalho e fora do trabalho ele cometer estas leviandades, não é? Que todos sabemos quais são mentes levianas, os espíritos, é muito claro, não estarão perto deste médium e nem deste grupo mediúnico. Ele orienta André Luiz para as condições dos espíritos de elevada hierarquia que querem e que irão se aproximar do grupo, e para isso necessitam que o médium tenha uma vida sadia, reta, dentro daquilo que nós entendemos como uma moral sadia, não é? Uma vida dentro dos limites do aceitável moralmente, mente serena e bom ânimo. Todo grupo mediúnico sério conta com a ajuda de bons espíritos que estimulam os encarnados à melhoria pessoal. Esses espíritos que orientam o grupo mediúnico, como dissemos, eles trabalham constantemente na espiritualidade e durante os dias de trabalho mediúnico junto aos médiuns e a todo o grupo. No entanto, só o tempo, a vivência evangélica, desinteresse, conferem credencial a esta equipe para a aproximação das almas superiores e com elas poderem atender aos complexos dramas humanos. De onde nós entendemos que quando um grupo mediúnico ele já está formado e aqueles que estão em formação, eles vão apenas chamar a atenção dessa aproximação dessas almas superiores quando eles conseguirem atender às exigências espirituais que são necessárias para o médium poder referir o seu trabalho dentro da espiritualidade ao qual ele quer fazer, trabalhar, se dedicar. Para isso existem fases que todos os grupos mediúnicos precisam atravessar. Primeiro, no início, etapa de adestramento da mediunidade, onde ocorrem os contatos rudimentares com o plano mais próximo à crosta terrestre. É quando o médium ele entremeia os seus contatos com os desencarnados. São os primeiros contatos, então, com esses desencarnados que estão em volta aqui do nosso planeta. Segundo, os dirigentes espirituais do trabalho evitam serem identificados. Os dirigentes espirituais, não é? Eles vão evitar serem identificados ou dar nomes, aguardando que o grupo demonstre dedicação. Os mentores poupam a equipe de graves embates também com espíritos ardilosos, esses grupos que estão iniciando. O médium que inicia o seu aprendizado, ele deve buscar de imediato o equilíbrio pessoal, evitando obsessores à espreita, que procuram oportunizar as suas investidas. Quando eles percebem que o médium tem dificuldades de concentração, que o médium tem dificuldades de manter uma vida correta, que ele é leviano, ele deixa então essas brechas, essas oportunidades para esses obsessores que vão oportunizar as investidas em cima deste médium. Quarto, obsessões que se instalam em médiums novatos de simples incômodo pela mudança de sintonia do trabalho, não é? Ascendem para a fascinação
podem transformar-se de um simples incômodo para a fascinação, que vai anular totalmente o progresso daquele médium que está iniciando. Quinto, após a fase de adestramento, o período intermédio é mais ou menos longo, podendo avançar por mais de uma década para este grupo. O médium e a equipe, ou os médiums e a equipe mais aprimorada, recebem então a oportunidade de socorrer os sofredores nos dois planos da vida. Já tem a maturidade para atender esses sofredores nos dois planos. Sexto, é nesse período que manifestam-se grupos suicidas, obsessores vingativos e tantos outros conforme a aptidão do grupo. Normalmente os grupos vão tendo uma aptidão, determinando dentro do seu trabalho o tipo de espíritos que vão ali se manifestar. Contudo, nesta mesma fase, líderes de falanges obsessoras tentam um e outro, visando complicar seus passos na vida pessoal, emocional, familiar, para impedir a continuidade do trabalho. Então, essa situação necessita ainda mais atenção, foco e a contínua observação nos estudos. A terceira fase é a da maturidade do grupo mediúnico, que se atinge após 15 a 20 anos de atividade contínua. Segundo Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, no capítulo 14, a preparação do médium para o atendimento dos dramas humanos demanda de formação acadêmica. O que é a formação acadêmica? O estudo. O médium precisa sempre estar estudando, sempre focado no seu trabalho. O socorro à alma sofredora é tão importante que existe a necessidade de pelo menos 15 anos de preparação para se ajustarem os centros mentais mediúnicos para o começo do trabalho se desenvolver. Entendemos que o médium, essa figura central que vai receber essas mensagens mediúnicas, ele tem uma grande tarefa espiritual a ser cumprida. Fez provavelmente na espiritualidade, como já falamos em vídeo anterior, a sua universidade mediúnica, e quando ele começa a trabalhar, ele tem que se doar para o trabalho com correção. E o grupo mediúnico, que nós acabamos aqui de mencionar, um grupo mediúnico em formação, necessita dessas informações que nós estamos conversando e, de uma certa maneira, resumindo, para entender a sua importância dentro da doutrina espírita e daquilo que eles se propõem a trabalhar. Atingindo o grupo mediúnico a sua completa maturidade, irá se caracterizar pela dedicação dos tarefeiros à mediunidade em nome do Cristo. E isso é importante nós frisarmos aqui, porque todo trabalho mediúnico, todo trabalho dentro de uma casa espírita, ela visa a melhoria, a evolução do ser humano. E este trabalho, ele deve ter a base no Evangelho, e esta base no Evangelho são as orientações de Jesus para que tudo o que envolva dramas humanos, sofrimentos, evolução, seja baseado então na sua vinda até o nosso planeta, para que nós pudéssemos dar continuidade a esse trabalho que ele iniciou e que ainda continua trabalhando conosco. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar hoje sobre grupo mediúnico e a formação. Muito obrigado a todos.